Bom dia. Então hoje vamos falar de conjuntos. Na verdade, o capítulo é chamado Conjuntos, mas eu vou falar hoje só de elementos de lógica, lógica básica. Só que a gente precisa para poder falar de matemática. E, então a ideia é muito simples. A ideia é que a gente trabalha com proposições, né? Proposições. E uma proposição toda proposição é uma frase, né? É uma frase, e toda proposição tem um valor lógico. Agora, para entender o que eu quero dizer, vamos dar um exemplo. Se eu escrevo 2 mais 2 igual a 4, essa é uma proposição e o seu valor lógico é verdadeiro. Verdadeiro. A proposição 2 mais 2 igual a 5 é uma proposição, sim, é uma proposição, mas o seu valor lógico é falso. Então, verdadeiro tem o símbolo V, falso F. Então, na matemática que a gente faz, toda proposição vai ser verdadeira ou falsa. Isso não é assim na nossa realidade, porque existem proposições que não são nem verdadeiras nem falsas, né? Por exemplo, se eu falo que eu sou feliz, isso é muito longe de ser verdadeiro ou falso, porque depende de muitas coisas. Depende de mim, depende do que eu quero dizer com felicidade, depende de muitas coisas. Então, a realidade não é tão simples assim como a matemática. Na verdade, a realidade é muito mais complicada que a matemática, mas sobre isso você pode discordar. Mas é, eu acho que isso é verdade. Agora, é, o que a gente quer fazer agora é ver como as proposições interagem entre elas. É, então, por meio de conectivos lógicos. Os conectivos lógicos são AND, que tem esse símbolo aqui. Esse aqui é o símbolo do AND, que significa e em português, né? O OR, tem esse símbolo aqui. Vamos escrever aqui. Em português, opa, o que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu. OR, é, que em português é ou, certo? E o outro conectivo, que na verdade é um conectivo mais simples, é esse aqui, que é not, que pode ser traduzido como não, né? Agora, geralmente, vamos indicar, as proposições são indicadas com letras do tipo P e Q. Então, vamos dar um exemplo de AND. Então, P, não um exemplo, mas como a gente escreve as coisas, né? P e Q significa que uh, essa aqui é uma proposição cujo valor lógico é verdadeiro só exatamente quando os valores de P e de Q os dois são verdadeiros. É isso que significa, né? Então, se eu falo, é, eu sou italiano e tenho cabelo escuro, isso é verdadeiro porque eu sou italiano e tenho cabelo escuro, certo? Se eu falo eu sou italiano e tenho cabelo claro, isso é falso porque eu sou italiano, mas não tenho cabelo claro. Agora, qual é a diferença com ou? Que para ou ser verdade, um dos dois tem que ser verdade e outro pode ser falso. Os dois podem ser verdade, mas o que não pode acontecer para isso aqui ser verdadeiro é que os dois sejam falsos. Então, por exemplo, se eu falo eu sou italiano e tenho cabelo não, se eu falo eu sou italiano ou tenho cabelo claro, é verdade porque eu sou italiano, mas não tenho cabelo claro, mas isso não importa, porque o ou ele olha, ele pede para ser verdadeiro, né? Que
pelo menos uma das duas proposições envolvidas seja verdadeira. Agora, not envolve só uma proposição, certo? É a negação da proposição. Por exemplo, se eu falo eu sou italiano, é verdadeiro. Se a negação disso é eu não sou italiano, e isso é falso, porque se uma coisa é verdadeira, a sua negação é falsa. Agora, tem coisas que não são muito intuitivas. Por exemplo, qual é a negação de um P ou o Q? Porque as coisas se complicam um pouco quando você começa a colocar mais coisas, né? Qual é a negação de P ou Q? A negação disso, você poderia pensar que seja igual à negação. É como se fosse uma lei de distributiva, né? Vai ser negação de P, alguma coisa, e aqui vai ter a negação de Q. Mas se eu estou fazendo a negação de um ou, estou dizendo que não é verdade, que pelo menos um dos dois é verdadeiro, então significa que os dois têm que ser falsos, certo? Então aqui tem que ter o and, aqui. Então, quando você começa a pensar nessas coisas, né, você se acostuma a entender esse tipo de coisa. Que agora, a negação de um ou corresponde à negação dos dois ao mesmo tempo, ou seja, tem que ter um and no meio. Agora, como é que a gente vê isso usando um pouco de formalidade? A gente geralmente faz uma tabela. Então vamos tentar aqui. P, Q. Aqui eu vou colocar P ou Q. E aqui eu vou colocar a negação. Então vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui a negação dele, né? A negação de P ou Q. A negação é só trocar o valor lógico. Então vamos tentar fazer essa tabela aqui para ver, para você poder ler as notas de aula. Então aqui P pode ser verdadeiro ou falso. Por que eu escrevi duas vezes V e duas vezes F? Porque para cada valor lógico de P, tem dois valores lógicos de Q possíveis, que são verdadeiro e falso. Certo? Verdadeiro e falso. Então, eu preciso colocar todas as possibilidades aqui. Então, na primeira linha aqui, que eu estou falando dessa linha aqui, o que é que acontece quando os dois são verdadeiros? A gente viu que, então, nesse caso, P ou Q é verdadeiro, né? O que é que acontece quando P é verdadeiro e Q é falso? Segunda linha. Acontece que P ou Q também é verdadeiro, porque pelo menos um dos dois é verdadeiro. O que é que acontece quando P é falso e Q é verdadeiro? Que P ou Q também é verdadeiro, porque um dos dois é verdadeiro. Mas quando os dois são falsos, então P ou Q falso. Pela definição que a gente deu de ou, né? Que eu falei, né? Eu falei a voz, mas a definição é essa. Agora, como é que eu faço para calcular a última coluna aqui? É simplesmente trocar o valor lógico da penúltima coluna. Então, trocar o valor lógico. Falso, 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 verdadeiro. O que é que eu fiz? Eu peguei esse aqui, eu troquei o valor lógico. Peguei esse aqui, eu troquei o valor lógico. Peguei esse, eu troquei. Peguei esse aqui, eu troquei. Agora, o que é que eu estou falando aqui em cima é que quando é que, olha bem essa coluna aqui, quando é que ela é verdadeira? Só nessa última linha, ou seja, nessa última linha aqui, né? Ou seja, quando? Quando os dois P e Q são falsos, né? Ou seja, negação de P e, ao mesmo tempo, negação de Q. Então, para entender esse tipo de coisa, é útil fazer essas tabelas, né? Agora,
Você pode ver aqui à esquerda a, as notas de aula, né, que eu estou acompanhando. E aqui tem outro exemplo. Por exemplo, aqui você pode ver, eu fiz outro exemplo. Eu fiz a negação de P ou negação de Q igual P e Q, chamado de lei de De Morgan. Então vamos acompanhar aqui. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz a mesma tabela que eu escrevi com a caneta, né? Aí na primeira e na segunda coluna tem os valores possíveis de P e Q. Aqui eu coloquei as negações de P e de Q. É muito fácil, né? A negação de P é trocar o valor lógico de P para cada linha. E o valor lógico de Q, a negação é eu troquei o valor lógico de Q que aparece nessa segunda coluna. Agora, como é que eu calculei essa coluna aqui? Eu peguei a negação de P, a negação de Q, eu fiz o OR, ou, né, seria ou dos dois. Então, quando é que ele vai ser verdadeiro? Só exatamente quando pelo menos um dos dois dessa coluna é verdadeiro. Então, é falso só na primeira linha, certo? E depois, o que é que eu fiz? Eu fiz a negação dessa coluna aqui, certo? Eu fiz a negação dessa coluna, ou seja, eu troquei os valores lógicos. Simplesmente eu troquei. E depois o que é que eu fiz? Eu escrevi aqui, muito fácil, eu escrevi P e Q. Como é que eu fiz? Eu escrevi V exatamente quando, exatamente quando os dois são verdadeiros. Nos outros casos, P e Q, né? Nos outros casos é falso. E o que é que eu observo é que essas duas colunas são iguais. Essas duas colunas aqui são VFFF, VFFF. Então, significa que essa proposição aqui e essa proposição são iguais. A gente poderia dizer, né, que são iguais. Porque o que é que significa que duas proposições são iguais? Isso aqui também é uma convenção, mas significa que elas têm o mesmo valor lógico para cada possível valor lógico que você dá às suas componentes, que nesse caso são P e Q, certo? É uma coisa um pouco abstrata, mas a gente tem que se acostumar porque na matemática a gente trabalha com proposições que são verdadeiras ou falsas. Não existem proposições que não é possível decidir se são verdadeiras ou falsas. Agora, então vamos continuar aqui. Eu vou apagar. É, como é que faz? Assim, vamos fazer assim. E, então, é, agora vamos introduzir uma notação, né? É, bom, uma notação que eu vou usar durante o curso é, bom, não precisa ser, então vamos ver. Mas esse símbolo significa para cada, eu vou só introduzir agora, para cada, e esse símbolo aqui significa existe. Eu introduzi porque eu vou já usar agora, nos próximos exemplos, eu vou usar pelo menos um desses símbolos, mas é bom a gente já saber que eu vou usar esses símbolos. Agora, o que é que o que é que a gente pode verificar? Pode verificar que P, o que é que eu posso dizer? Que, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né? P ou negação de P é verdadeiro, é ver, eu não sei como sair daqui. Ok. Verdadeiro para todo P, certo? Isso aqui é para cada P, para todo P. Então vamos escrever aqui também para todo, certo? Isso aqui é chamado de tautologia. Tautologia. Tautologia é uma coisa que é verdadeira para qualquer
valor, proposição que você coloque, ou quando eu falo proposição, eu quero dizer, eh, eu estou falando isso, é uma proposição que tem componentes, tem vários componentes dentro dela, e não importa qual valor lógico elas tenham, a proposição final vai ser verdadeira independentemente disso. Agora, como é que você vê que isso é uma tautologia? Bom, é claro que o que ela está falando? Que, se P é uma proposição qualquer, então P ou a negação de P é verdadeira. É claro, isso é óbvio, né? Mas se você quer fazer a tabela está aqui. A tabela, é bom você se acostumar fazendo essas tabelas, porque são importantes. Agora, qual é uma construção importante para a gente também? É a implicação lógica. Então vamos escrever aqui. A implicação lógica, a gente geralmente escreve desse jeito. Implicação lógica. E o que é essa implicação lógica? P implica que. Isso aqui é mais difícil de definir, e a definição você poderia achar estranha, mas é a negação de P e a negação de Q aqui. É importante colocar as parênteses no lugar certo, porque é muito importante a posição das parênteses. Se eu tirar as parênteses, então vai ficar, ou colocar em outro lugar, vai ficar tudo muito diferente. Ok, então a tabela dessa implicação lógica você pode ver aqui, certo? Eu não vou copiar de caneta aqui porque aparece aqui. Então, de novo, P e Q aparecem aqui nesses dois lugares. A negação de Q está aqui, né? Eu troquei o valor lógico de Q. Aqui eu escrevi P e negação de Q. Como é que eu fiz? Eu peguei a primeira e a terceira coluna, eu fiz o AND e, né, dos dois. Se você gosta, você pode pensar que o E é uma interseção, ou seja, só é verdadeiro se os dois são verdadeiros. De fato, como você vê, só aparece um V aqui que corresponde ao fato dos dois P e negação de Q ser verdadeiro, certo? Porque P e negação de Q. Nos outros casos é falso, né? É falso. E a P implica Q é a negação disso aqui. É a negação disso aqui. Então, eu vou copiar aqui só essa última parte da tabela. O que está falando? Que se eu tenho P e Q aqui, P implica Q é o seguinte. P implica Q é o seguinte. Quando... bom, as primeiras colunas são sempre as mesmas, né? VF, VF, porque aqui eu preciso colocar todas as combinações de P e Q. A primeira coluna vai dar verdadeiro, a segunda vai dar falso, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, quando os dois são verdadeiros, a implicação é verdadeira. Se a premissa, né? P é chamado de premissa nesse caso, então vamos escrever aqui. Premissa. E vamos chamar aqui de conclusão. Conclusão. Se a premissa é verdadeira, a conclusão tem que ser verdadeira. Agora, isso se formaliza no fato que quando é que a implicação é falsa? Exatamente quando a premissa é verdadeira, a conclusão é falsa. Agora, o que é menos intuitivo, geralmente, para a gente, é que se a premissa é falsa, não importa qual é o valor lógico da conclusão, a implicação lógica vai ser verdadeira. Agora, isso aqui geralmente é chamado de agora daqui a pouco eu vou comentar melhor sobre isso para você ver um exemplo, mas é chamado, agora aparece aqui na próxima página do arquivo, eu vou escrever aqui. Essas duas colunas aqui, geralmente o nome disso é X falso quod libet.
Isso aqui não é português, é latim, né? Mas geralmente é assim que se chama, princípio de explosão. O que é que significa mais ou menos essa frase? Significa que do falso segue qualquer coisa. Ou seja, do falso, ex-falso, né? O que gosta, qualquer coisa que você gosta, segue, né? Do falso, qualquer coisa segue. Agora eu vou dar um exemplo disso, mas antes disso, é, vamos dar um nome também, no caso da implicação lógica. É, se vale a implicação lógica, P implica Q. Então, P é chamado de condição suficiente para que valha Q. Então, P é chamado de, vamos escrever, suficiente, condição suficiente para Q. E Q, ou vamos escrever, P é suficiente para Q. E Q é necessário para P, certo? E, então, por exemplo, geralmente os exemplos um dos exemplos mais famosos é que se chover eu saio com guarda-chuva, né? Agora, é, ah, nesse caso, o fato de a chuva, né? A chuva é uma condição suficiente para eu pegar o guarda-chuva, certo? E, mas, é, mas o é, mas se não chover, isso não está me dizendo nada, né? Se não chover, eu não preciso. Essa implicação que eu falei, ela não está me dizendo o que é que eu faço se não tiver chuva. Agora, por que o guarda-chuva é necessário para a chuva? Porque a tradução disso intuitivamente é que se eu não estou com guarda-chuva, certo? Então com certeza não está chovendo, né? Porque a ideia é essa, porque se estivesse chovendo, eu estaria com guarda-chuva. Então, é, em outras palavras, é, é isso, né? Certo? É, agora, é, ok, o fato necessário pode ser falado também assim. Se chover, então necessariamente eu vou pegar o guarda-chuva, porque essa implicação eu estou assumindo verdadeira, certo? Então, se chover, se tiver chuva, então necessariamente eu vou pegar o guarda-chuva. Agora vamos dar um exemplo desse princípio de explosão, certo? Então, aqui você pode ver, você pode colocar o vídeo em pausa, se não entender alguma coisa e voltar, né, certo? E, bom, aqui você vê um outro exemplo de tautologia, que você pode fazer a tabela, né? Esse exemplo aqui de tautologia é muito intuitivo porque que implica, ah, P implica que, é verdade, simplesmente porque pela definição de implicação, você pode ver isso como uma coisa intuitiva, ou seja, se que é verdadeiro, implicação lógica é isso, se uma coisa é verdadeira, então a outra também tem que ser verdadeira. Se que é verdadeiro, então qualquer que seja P, não importa se P é verdadeiro ou falso, mas essa implicação vale. Deixa eu te dar um exemplo disso, porque isso pode ser difícil de entender também. É, geralmente, quando você pensa na implicação lógica, você pensa em causa e efeito, né? Mas, na verdade, eu posso escrever frases desse tipo. Ok, como eu
falei agora, né? Se tiver chuva, eu pego o o guarda-chuva. Tudo bem, é claro, né? Não tem nada estranho aqui, mas eu posso também escrever coisas mais estranhas. Por exemplo, se eu sou italiano, então 2 mais 2 igual a 4. Posso escrever essa frase, né? Só para você entender, as coisas são estranhas às vezes. Se eu sou italiano, essa aqui é a premissa, é verdadeira? É verdadeira, eu sou italiano. Eu, Martino, né, sou italiano. Então, 2 mais 2 igual a 4 é verdadeiro? Sim. Então, isso aqui é uma implicação lógica do tipo V implica V, então é verdadeiro. Certo? Agora, posso escrever coisas, por exemplo, se eu sou brasileiro, brasileiro, então 2 mais 2 igual a 5. É uma proposição que eu posso escrever, né? Agora, qual é a estrutura? Se eu sou brasileiro, falso. 2 mais 2 igual a 5, falso. Falso implica falso, é verdadeiro. Se você lembra da tabela, né? Falso implica falso, é verdadeiro. O que é uma implicação lógica falsa? Por exemplo, isso aqui. Se eu sou italiano, então 2 mais 2 igual a 4, igual a 5, né? Um, por quê? Porque a estrutura aqui é eu sou italiano verdadeiro, implica 2 mais 2 igual a 5 falso, então essa implicação lógica é falsa. Mas como você vê, isso não tem nada a ver com causa e efeito, chuva, guarda-chuva. Aqui eu coloquei qualquer afirmação, eu posso colocar qualquer afirmação da qual eu consigo calcular o valor lógico, eu posso calcular o valor lógico da composição, da implicação lógica nesse caso. Agora, é, um exemplo de princípio de explosão. Princípio de explosão. O que é isso em poucas palavras? É que falso implica verdadeiro e falso implica falso. Os dois são verdadeiros. Falso implica qualquer coisa. Agora, qual é um exemplo disso? O exemplo é se 2 mais 2 igual a 5, que é falso, né? Então, aqui tem um exemplo aqui nas notas de aula, mas vamos dar um exemplo um pouco diferente. Então, a Lua não existe. A Lua não existe, tá? A Lua é que está no céu, né? Aí eu estou afirmando que ela não existe. Demonstração. E a ideia é que se você quer demonstrar outra coisa que não seja essa, né? Você pode fazer como exercício. Pega uma coisa que é obviamente falsa e demonstra. Como é que é a demonstração? Bom, a minha hipótese, depois a gente vai ver que nas demonstrações, né, a gente tem sempre essas coisas. A minha hipótese é que 2 mais 2 igual a 5. Agora, não pensa no fato que isso é falso, porque é a minha hipótese. Eu estou supondo que isso é verdadeiro, por algum motivo, né? Essa é a minha hipótese. Que, obviamente, eu sei que é falso, porque eu estou justamente argumentando, né, esse princípio de exclusão, que o falso implica qualquer coisa. Agora, a demonstração. Isso aqui implica, né? Você lembra que eu posso subtrair 2 aos dois lados. Então, vamos subtrair 2 aos dois lados, vai me dar que 2 igual a 3. Agora, vamos subtrair 2 aos dois lados de novo. Então, me dá que 0 é igual a 1. Eu estou subtraindo, né, aos dois lados, eu posso fazer isso. Então, eu descobri que 0 é igual a 1. Agora eu falo, no céu existe
uma lua, né? É só olhar no céu e você vê a lua, então existe uma lua. Mas 1 é igual a zero, porque eu acabei de mostrar que 1 é igual a zero. Então, existe zero lua, né? Então, a lua não existe, porque dizer que existe zero lua ou luas, né, é exatamente igual a dizer que não existe a lua. Agora, isso aqui é um pouco uma brincadeira, certo? Mas é só para você entender que se você pega uma premissa falsa, você pode demonstrar qualquer coisa. Isso é importante porque nas demonstrações matemáticas, por exemplo, se você faz uma demonstração muito longa, assim, escrevendo muita coisa, aí tem um erro lá no meio, então no final, o que você queria demonstrar no começo, não importa se é verdadeiro ou falso, porque você cometeu aquele erro. Então, o fato de você conseguir demonstrar não implica que é verdadeiro, porque teve um erro na demonstração. E é simplesmente isso que eu estou falando, né? Mas é bom ter na sua mente a estrutura de como as coisas funcionam, porque quando você entra um pouco na matemática, essas coisas saem, acontecem o tempo todo. E a última coisa de hoje é uma coisa chamada de se e somente se, que é uma coisa que a gente vai usar muito. Isso aqui é denotado por esse símbolo e formalmente se trata disso aqui, implicação para cá e implicação para lá, né? Então você pode ver, vamos fazer a tabela aqui, P implica Q implica P e se somente se. Então vamos fazer essa tabela aqui. É, como sempre, eu coloco os valores lógicos de P e de Q, né? Nas primeiras duas, então F, V, F. E nas outras, eu sei calcular as duas colunas que estão aqui, porque P implica Q é verdadeiro exatamente nesse caso aqui, os dois são verdadeiros. Quando P é falso, tudo bem, mas nesse caso é falso. Agora, Q implica Q, que é o seu contrário, é o contrário, ou seja, quando Q é verdadeiro e P é verdadeiro, então tudo bem. Agora, se Q é falso e P é verdadeiro, segunda linha, verdadeiro, porque a premissa é falsa implica qualquer coisa. Quando é que é falso? Quando a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Ou seja, na terceira linha. E na última linha é verdadeiro porque os dois são falsos. Agora, quando é que essas duas colunas são as duas verdadeiras? Aqui é V, aqui é F, F, V. Ou seja, quando é que o se é somente se é verdadeiro? Exatamente nesses dois casos aqui. Vamos analisar. Nessa primeira linha, ou seja, significa que P e Q são verdadeiros. Nessa última, significa que P e Q são falsos. Então, o que é o se somente se? Vamos escrever aqui embaixo. Se somente se significa, vamos escrever assim, P se somente se Q, então significa que P e Q têm o mesmo valor lógico. Certo? Então, é isso. Agora, aqui você pode fazer alguns exercícios, né, para praticar essas coisas. E na próxima aula a gente vai falar de conjuntos. Eu sugiro que você faça esses exercícios.